Gálatas capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se faz a promessa, e foi promulgada por meio de anjos e pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos orar? Pai bendito, que essa palavra seja dada pelo Teu Espírito para transformar o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Apesar das limitações, tanto minha quanto aqueles que ouvem, que o Senhor possa operar mais uma vez em nosso meio. Tudo isso nós pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. A carta aos Gálatas, como nós temos visto, ela tem uma temática muito clara. Ela trabalha da relação entre lei e graça, entre uma religião de mérito e a justificação pela fé somente, como para usar os termos que foram adequados na reforma do século XVI. E nós vimos, nos primeiros capítulos, como o apóstolo Paulo estava respondendo a ataques de judaizantes que estavam desmerecendo o apóstolo para desmerecer a sua mensagem, e ao fazer isso, estavam acrescentando ao evangelho a necessidade de cumprir-se a lei. O que eles diziam é: Cristo é Salvador, sim, mas se vocês não se circuncidarem, não fizerem os rituais judaicos, não abandonarem certos alimentos, vocês não vão ser salvos.
Então, de fato, o que eles estavam fazendo era diminuindo a graça de Deus, diminuindo a eficácia do sacrifício de Jesus Cristo, tornando a salvação não por fé, mas por mérito, por obediência. É isso que eles estavam fazendo. No capítulo 2, o que Paulo fez, nós vimos nas semanas anteriores, ele usou argumentos históricos. Ele tratou de eventos passados para provar o seu ponto de que o evangelho que anuncia justificação pela fé é o único evangelho verdadeiro. E não essa mensagem desses irmãos, dessas pessoas que estão corrompendo a igreja da Galácia. Então, só para lembrarmos, no capítulo 2, capítulos anteriores, quais eventos históricos Paulo usou para legitimar, mostrar que a mensagem do evangelho é essa justificação pela fé. É a graça de Deus que opera e recebida pela fé. Ele falou, por exemplo, que ele só visitou os apóstolos em Jerusalém anos depois, quando ele já tinha pregado não só na Galácia, mas em outros lugares. Ou seja, ele já era um apóstolo, um pregador do evangelho, quando finalmente se encontrou com Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos em Jerusalém. Então ele mostra esse acontecimento. Outro evento histórico que ele relembra, aqueles irmãos, é que as colunas da igreja, como são chamados, Pedro, Tiago e João, não acrescentaram nada à mensagem de Paulo, não disseram que nada estava faltando. Pelo contrário, esses apóstolos Pedro, Tiago e João, estenderam a destra da comunhão, como Paulo chama para dizer, Paulo é apóstolo como nós somos e prega o mesmo evangelho, nós aos judeus, ele aos gentios. Gentios são os não-judeus, aqueles que não nasceram como judeus étnicos. Tito, esse é um outro argumento que Paulo lembrou, Tito, um grego, estava com ele quando ele foi a Jerusalém e ele não foi obrigado a circuncidar-se. Nenhum dos apóstolos exigiu de Tito isso como sinal da sua salvação ou para confirmar a sua salvação. E um evento também importante que ele lembra. Quando ele estava em Antioquia, Pedro estava lá. Ele não menciona Pedro por acaso, esse evento por acaso. Pedro é uma das colunas da igreja. Ele diz, quando eu estava em Antioquia, Pedro estava lá, comendo com os gentios, participando da comunhão, até que chegaram alguns da parte de Tiago, vindo de Jerusalém, e Pedro se afastou de nós, e Paulo diz que ele repreendeu Pedro na frente de todos, não pela teologia de Pedro, mas pela prática, uma prática incoerente com a destra da comunhão, com a comunhão dos apóstolos, uma prática incoerente com o fato de que ele tinha reconhecido que aquela mensagem era a mesma. Então aqueles irmãos, mesmo não sendo judeus, eram irmãos na fé. Paulo fala de tudo isso nos capítulos anteriores, eventos históricos. Aqui Paulo vai começar agora com argumentos teológicos. E nós vamos dividir o capítulo 3 em 3 partes, para ver qual a natureza, a ênfase desses argumentos. Ele vai mostrar argumentos que podem comprovar para aqueles irmãos da Galácia e para nós que o evangelho verdadeiro é o evangelho da justificação pela fé somente, sem obras, sem obediência, ou nada que nós pudéssemos acrescentar a essa mensagem. A divisão é mais ou menos o seguinte, pode passar? Só a título dos irmãos perguntarem, eu não estou de lente, tá? O óculos está quebrado mesmo. Mas os irmãos estão enxergando melhor do que eu, né? Os irmãos estão enxergando melhor do que eu. Eu enxergo aqui só. Primeiro, os versos 1 a 5, Paulo vai trabalhar o que alguns teólogos, nós vamos trabalhar com essa divisão, chamam de argumentação pessoal. Ele vai lembrar os Gálatas da experiência, como eles experimentaram a fé no Evangelho. Depois, dos versos 6 a 14, ele vai trabalhar com a argumentação das Escrituras. Paulo vai voltar para o Antigo Testamento e vai mostrar como o Antigo Testamento e a lei que os judaizantes dizem ser tão importante, como essa lei diz que a justificação é pela fé e não é pela lei. Esse é o argumento que ele vai apresentar, talvez a parte mais densa desse capítulo. E, por fim, no capítulo, o argumento lógico. Vai mostrar como, baseado na experiência deles e naquilo que o Antigo Testamento fala, é lógico, é claro, fica nítido para uma mente que foi restaurada pelo Evangelho, de que só pela graça de Deus alguém pode ser salvo. Porque ninguém pode seguir no outro caminho, porque esse caminho não existe. É uma impossibilidade. E ele vai, então, tratar disso no final do capítulo. Então, passemos à primeira sessão, para podermos explorar, então, os versos de 1 a 5, deles extraímos alguns ensinamentos para nós. Então, nós lemos ainda há pouco, o primeiro versículo, Paulo já começa com uma palavra dura. Os irmãos podem ler? Ó Gálatas insensatos, quem vos O que Paulo vai fazer aqui no começo, nessa parte, por isso que o argumento é pessoal, é lembrar aqueles irmãos de como, ao receber a pregação do Evangelho, quando ele, Paulo, esteve lá pessoalmente,
eles experimentaram a ação de Deus, eles tiveram o Espírito Santo agindo no meio deles, e agora ele pergunta, isso tudo foi em vão? Isso tudo não aconteceu de fato? Vocês precisam de algo a mais ser acrescentado em relação àquilo que vocês já experimentaram do Senhor? E ele diz que eles são insensatos, se pensarem assim. É uma palavra dura, porque a ideia é de loucura. Está querendo dizer, como diria talvez um bom carioca, né? Você está maluco, né? Ele diz, é uma loucura isso. Perceba que loucura é essa, porque vocês conhecem a mensagem e vocês conhecem os efeitos que essa mensagem teve em vocês, entre vocês. Essa pregação, o evangelho foi pregado, transformou vocês sabem disso. Como agora podem duvidar disso, em razão dessa nova mensagem, desse outro evangelho, como eu disse no capítulo anterior, que não é outro, porque na verdade é falso evangelho. Ele diz, isso é uma loucura, isso é uma insensatez. Abandonar isso, trocar a confiança em Deus, a confiança na graça de Deus, pela confiança em nós mesmos. Você vai trocar a confiança naquilo que Deus fez, pela confiança naquilo que você pode fazer? Isso é uma loucura. Não faz sentido algum. É isso que ele está lembrando aqueles irmãos. E ele diz que era como se eles estivessem enfeitiçados. Essa palavra fascinado, dessa tradução na língua portuguesa, poderia ser traduzido como enfeitiçado. Paulo está dizendo, é como se alguém tivesse enfeitiçado vocês. Porque não faz sentido alguém trocar a graça de Deus pelo seu próprio esforço. Você recebeu o evangelho que lhe diz para confiar no poder de Deus e agora você quer confiar no seu poder. Não faz sentido algum. Alguém parece que enganou vocês, cegou vocês, deixou vocês fascinados com essa falsa mensagem. E é interessante porque nessa pergunta, pode não parecer, mas Paulo já faz um resumo de qual foi a mensagem que ele havia pregado naquela igreja. Ele disse que diante daqueles irmãos foi exposto quem? Jesus Cristo exposto como crucificado. Paulo está resumindo nessa frase a mensagem que ele pregou naquele tempo que esteve, na sua primeira viagem missionária. Quando ele perguntou com essa igreja, ele diz, eu preguei Cristo crucificado, ele foi exposto diante de vocês. Interessante porque a maneira como ele escreve é como se as palavras que ele anunciou quando lá esteve tivessem sido capazes de pintar um quadro. Como se aqueles irmãos tivessem visto o Cristo crucificado ao ouvir um evangelho. E ele fica, então, espantado. Como alguém, depois de ver isso, depois de conhecer isso, pode abandonar a graça de Deus e querer confiar naquilo que pode fazer, nos rituais religiosos que se acha capaz de seguir. É uma loucura. Vocês conhecem o Cristo crucificado. A mensagem do evangelho, meus irmãos, e esse é o tom dessa primeira parte da passagem que Paulo lembra aqueles irmãos, a nossa mensagem, a pregação do evangelho, não é uma mensagem genérica sobre um bom mestre. A mensagem do evangelho nem é uma mensagem sobre como ter uma vida melhor. Isso não é evangelho. A verdadeira mensagem do evangelho é a proclamação de Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a pregação do evangelho. Quando nós dizemos que não há outro evangelho, queremos dizer que não há nenhuma mensagem que possa ser chamada de evangelho de boas novas da parte de Deus que não tenha Cristo crucificado como seu centro. É isso que é o evangelho. O próprio apóstolo, quando escreve a igreja de Corinto, olha o que ele vai dizer no capítulo 1, vai aparecer, capítulo 2, versos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do evangelho é a mensagem do crucificado. É Deus que se faz gente, vive vida perfeita, mas é crucificado como um bandido. Por quê? Por nossa causa, em nosso favor. Essa é a mensagem do evangelho. É o Cristo crucificado, é a cruz ensanguentada, que nos lembra o sacrifício, nos lembra que o pecado é algo grave, que só pode ser resolvido com o pagamento da pena. Só que nós não pagamos. Alguém pagou por nós. Por isso Paulo diz, eu expus para vocês Cristo crucificado. E agora vocês querem trocar isso por alguns alimentos que vão deixar de comer, pela circuncisão e por algumas festas judaicas. Como vocês podem ser tão insensatos? Como vocês podem ser tão loucos de querer trocar a graça de Deus por mera religiosidade? Como?
Paulo continua no versículo 2, ele está lembrando aqueles irmãos da mensagem que ele pregou, para então poder lembrar como Deus operou no meio deles. Por isso, no versículo 2, ele diz: quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo que habita em vocês, receberam como? Cumprindo a lei? Não. Receberam pela pregação do Evangelho e crendo no Evangelho. O fato de eles terem recebido o Espírito depois de crerem no Evangelho, de crerem na pregação do apóstolo Paulo, mostrava que aquela pregação era verdadeiro Evangelho. E qual é a evidência que eles possuíam de ter o Espírito, de o Espírito Santo estar com eles? Era a transformação de caráter. Eles podiam olhar uns para os outros, ver como Deus operou no meio deles, transformando o caráter deles. Ele diz: tudo isso foi em vão? Tudo isso que vocês passaram foi em vão? O versículo 3, ele continua e ele usa novamente a palavra insensatos, que aparece no versículo 1. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, sejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês começaram a caminhada pela fé, recebendo a graça de Deus, mas agora querem se aperfeiçoar, querem garantir o favor de Deus pelos próprios esforços, pelo próprio mérito. Paulo vê isso como uma tolice, como um tipo de loucura. Isso é um alerta para nós. Via de regra, qualquer igreja evangélica, protestante, talvez eu esteja generalizando demais, mas quero crer assim, vai dizer que a porta de entrada para a fé é a confiança em Cristo, é o Evangelho, é o Cristo crucificado. Porque se assim não disser, nem igreja mais é. Mas o problema é que mesmo igrejas que anunciam a verdadeira mensagem, que a salvação é por Cristo, confiança em Cristo, crucificado e ressurreto, e que o Evangelho é a porta de entrada, às vezes, nessas igrejas, nós mesmos podemos esquecer que Cristo, o Evangelho, não é só porta de entrada. Ele é caminho de permanência. O Evangelho não é só uma mensagem pregada para quem não o conhece. Eu fui criado em tradição batista. E eu me lembro que era muito comum na nossa mentalidade dizer: não, tal culto de domingo à noite, semana que vem, vai ser culto evangelístico. O que seria dizer com isso? Nesse culto, nós vamos explicar o Evangelho. E nos outros? A gente fala de outras coisas. Nos outros a gente fala de outras coisas. Como se houvesse outra coisa para tratar. Só há o Evangelho e suas implicações, suas aplicações, mas só há o Evangelho. Nós não começamos pela graça, pela mensagem do Evangelho, e depois nos aprofundamos em outras coisas. Porque se fizermos assim, o grande risco é nos tornarmos meros religiosos, legalistas, com uma lista de faz e não faz, que abandona a graça de Deus. Nós somos lembrados que a nossa santificação também é pela fé. A nossa santificação é pela graça de Deus recebida mediante a fé. Nós vemos semana passada, na pregação que eu fiz domingo passado à noite, Tito 2, 11 e 12. Queria que aparecesse, os irmãos lessem agora. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. Perceba, a graça de Deus se manifesta e o efeito dela é nos educar, fazer o quê? Renegar paixões mundanas, renegar impiedade, para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. A graça que salva é a mesma graça que transforma. Ninguém é salvo pela graça e depois, agora segue o teu caminho e se aperfeiçoe. A fé cristã é graça do início ao fim, é evangelho o tempo todo. E Paulo diz: vocês começaram pela graça, agora querem se aperfeiçoar pela carne. Agora querem melhorar a sua relação com Deus com seu esforço, confiando em você. Esforce-se não confiando em você, mas confiando na mesma graça que te salvou, no Evangelho. Esse é o alerta que ele faz àquela igreja. É interessante porque ele lembra aqueles irmãos da sua experiência. E nós, igrejas históricas, acertadamente, sempre alertamos para o risco da experiência ser juízo das coisas. Você não pode basear sua vida cristã em experiência. Você precisa das Escrituras, e por isso que daqui a pouco, versos 6 a 14, ele só vai falar de Escrituras.
Mas ele lembra que a vida cristã também é experimentada. Não é só na mente. Não são só conceitos. Ele diz, vocês experimentaram a transformação desse evangelho. Eu não só falei algo que ficou na cabeça de vocês. Vocês vivem isso. Deus operou no meio de vocês. Deus fez milagres no meio de vocês. E o maior milagre é a regeneração de um coração de um pecador, de um rebelde. Deus operou no meio de vocês. E ele diz, e agora vocês querem trocar isso pelos esforços da carne. Antes de passar para a segunda sessão do capítulo, um breve comentário do pastor John Stott diz assim, o evangelho é Cristo crucificado, sua obra consumada na cruz. E pregar o evangelho é apresentar Cristo publicamente crucificado. O evangelho não é, antes de mais nada, as boas novas de um bebê na manjedoura. Perceba, tem um bebê na manjedoura, mas o evangelho não é acima de tudo isso. Ou a mensagem de um jovem numa banca de carpinteiro, ou de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O evangelho trata de Cristo na cruz. O evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. A mensagem da igreja, a mensagem que ela recebeu, que nos salva, que nos aperfeiçoa na santificação e que nós proclamamos aos que estão à nossa volta, é Cristo crucificado. É só nele que nós confiamos. É pelos méritos dele que fomos salvos e é pela graça de Deus manifesta em Cristo que somos santificados. Que somos santificados. É uma questão de perspectiva importantíssima. Não é algo secundário que Paulo está ensinando naquela igreja e o alerta que está fazendo. É Cristo e esse crucificado. Essa é a mensagem. Esse é o único evangelho. Então Paulo fala da experiência deles, para alertar como eles experimentaram a transformação no meio deles. Você tem experimentado a ação de Deus em você, pela pregação do evangelho? Deus tem operado no seu coração, te salvando, cuidando, tratando do seu coração, moldando você à vontade dele? Quando você olha para você, você tem percebido que mesmo com muitos pecados e dificuldades ainda, mas Deus tem operado no seu coração. Deus tem aberto a sua mente, os seus olhos para a verdade da palavra dele. Então você sabe que o evangelho tem operado. Você sabe que Deus tem feito milagres. Nós não podemos, então, agora de repente, simplesmente trocar a mensagem do evangelho por uma outra coisa que talvez prometa nos aperfeiçoar ou nos dar algum caminho de mais intimidade e compromisso com Deus, porque nós temos experimentado a eficácia do evangelho. Nós temos vivido isso em nossas vidas. E esse é um importantíssimo argumento, o que nós temos experimentado da parte de Deus como resultado da pregação do evangelho. Mas a palavra de Deus continua. E é interessante que talvez alguém possa pensar, mas pastor, você está falando já há tantas semanas sobre justificação pela fé, expondo a carta aos Gálatas. Será que a gente já não entendeu tudo? Mas essa carta foi escrita para a igreja, né? Ela não foi escrita para quem nunca tinha ouvido falar do evangelho. Ela foi escrita para quem tinha sido alcançado pela graça de Deus. E Paulo gastou 6 capítulos para explicar. Porque nós precisamos ser aprofundados nisso. Fechando esse parênteses, vamos continuar. Então, Paulo, depois de argumentar a questão da experiência, ele vai mostrar a base das Escrituras. Por quê? A experiência é regulada pela palavra. É o que a palavra apresenta que diz o que é verdadeiro. Então ele vai lembrar, ele vai passar aqueles irmãos, toda aquela igreja que vai ouvir essa carta, a uma viagem pelo Antigo Testamento e ver no Antigo Testamento que a justificação, ou seja, o ato de alguém ser declarado justo, sempre foi pela fé. E Paulo vai usar os mesmos argumentos que ele usou em Romanos capítulo 4. Ele começa no verso 6, dizendo que é o caso. O que é o caso? Ele acabou de dizer, de ser salvo pela graça, não confiar nas obras. Ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Por que é importante ele trazer à tona Abraão? E eu creio que é por isso que o Espírito Santo o inspirou a fazer assim. Porque Abraão é o pai, considerado o pai da religião judaica. Nenhum daqueles falsos mestres que diziam que estavam melhorando ou complementando a mensagem do Evangelho e eram judaizantes, poderia negar a importância de Abraão. Então ele vai citar os livros escritos por Moisés, que é o mais importante profeta até João Batista, e vai, nesses livros, destacar o exemplo de Abraão, o pai na fé. Então, ele vai usar um argumento que não pode ser negado ao relembrar o que as Escrituras dizem. Então, ele vai dizer que Deus promete a Abraão uma descendência numerosa, e a narrativa diz
que quando Deus promete essa descendência, Abraão confiou na promessa de Deus. Gênesis 15, 6. Pode colocar? Vamos ler. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor, isso lhe foi imputado para a justiça. A palavra traduzida por imputado nesse texto e também em Romanos capítulo 4 traz a ideia, ou significa, traduz melhor a ideia de crédito. A justiça foi creditada. Então, Paulo está dizendo, Abraão creu, ele confiou na promessa de Deus, isso lhe foi dado como um crédito para a justiça. Ou seja, Abraão não foi chamado pai na fé, a promessa feita a ele não se cumpre pela sua obediência, se cumpre antes pela sua fé, pela confiança em Deus. E os judeus se orgulhavam da descendência abraâmica. E Paulo afirma, então, que eles devem seguir o exemplo de Abraão. Que aí que o apóstolo Paulo está seguindo aqui um argumento muito parecido com aquele que o evangelista João relata lá em João capítulo 8, quando Jesus conversa com religiosos do judaísmo. E Jesus faz uma distinção lá no capítulo 8 de João entre descendência de Abraão e os filhos de Abraão. Jesus disse que até de pedras Deus pode fazer descendência para Abraão. E é quase isso que Deus fez, porque Deus fez uma descendência de um homem e de uma mulher que não podia ter filhos. Literalmente, de pedras. Gente que não podia gerar, Deus fez gerar. Jesus diz, Deus pode trazer descendência até das pedras. Mas os filhos de Abraão fazem as obras de Abraão. Esse é o argumento de João capítulo 8, Jesus apresenta para aqueles religiosos. Por isso que Paulo agora traz Abraão para dizer, não adianta ser descendente étnico de Abraão. O que importa é ser filho de Abraão. Que é o mesmo argumento que ele usou em Romanos capítulo 4 depois. E olha como ele vai tratar isso, explicar isso nos versos à frente, versos 7 a 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo diz que Abraão ouviu o evangelho. Ele ouviu o evangelho. Que mensagem que ele ouviu? Abraão, quando eu cumprir essa promessa em você, eu vou abençoar todos os povos da terra. Todas as famílias, são todos os povos, representam todas as etnias. Não era uma bênção só para aquele povo, para aquela descendência étnica. Todos os povos seriam abençoados quando Deus cumprisse a sua promessa. E Paulo diz, isso tudo era o evangelho sendo anunciado. Era o evangelho. E Abraão creu. Abraão creu no que Deus prometeu. E isso lhe foi imputado como justiça. Não foi a obediência dele. Foi a confiança no Senhor. Foi a confiança que Deus cumpriria. Vamos mais à frente, antes de nós aplicarmos esses pontos. Nós vemos logo em seguida uma junção, e aqui vai ficar mais claro o que Paulo quer dizer para nós. Uma junção de duas passagens do Antigo Testamento. Paulo vai citar junto uma passagem de Deuteronômio, uma passagem de Abacuque. Os versos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Interessante porque essa citação de Abacuque, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. Aparece em Romanos, que é a mais conhecida, Romanos 1,17, o texto que Deus usou para converter o coração de Lutero, iniciar a reforma protestante. Aparece aqui na carta aos Gálatas e na carta aos Hebreus. E é interessante porque alguns comentaristas vão dizer que em cada um dos livros, um aspecto é explicado melhor. Num, o que é o justo, ou a justificação. No outro, o que é a fé. E no outro, o que o justo faz com essa fé, o que ele experimenta por causa dessa fé. A junção das expressões. Cada uma das citações dá uma ênfase no aspecto. E por que Paulo junta aqui essas passagens? Inclusive, eu coloquei as duas numa única tela, para você poder ver. Deuteronômio 27, 26 e Abacuque 2, 4. Deuteronômio 27, 26 diz, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Esse verso, ele faz parte de uma lista de leis
contra pecados de imoralidade sexual, contra pecados contra a propriedade privada e acerca de pecados de injustiça. Essa é a lista que está apresentada lá em Deuteronômio. Fala sobre imoralidade sexual, fala sobre tomar a terra um do outro, remarcar, mudar os marcos de terra, e fala sobre injustiça aos pobres, aos órfãos, às viúvas. Nessa lista, o final da lista diz que maldito é aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não cumprindo. Essa lista faz parte de tantas outras que nascem dos 10 mandamentos. E serve para mostrar, e por isso Paulo traz aqui essa passagem, serve para mostrar que nenhum ser humano, nem mesmo um judeu, poderia arrogar para si ter cumprido a lei. Porque ao ler essas listas, é impossível nós não encontrarmos pelo menos um item que nós vamos olhar e dizer, eu não consigo cumprir isso daqui. Eu já falhei nisso aqui. É impossível. Paulo cita o rodapé, o final de uma dessas listas para dizer, você percebe que ao olhar para a lei do Senhor, fica claro que nós não somos cumpridores da lei? E a Bíblia diz que quem faz isso, quem rompe a lei, quem quebra, é um amaldiçoado. Mas aí ele cita Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O profeta Abacuque foi levantado por Deus, mas a atenção de Abacuque é diferente dos outros profetas, porque ele não é levantado para trazer uma mensagem inicialmente. Ele busca o Senhor porque ele não entende o que está acontecendo. No capítulo 1 do profeta Abacuque, Deus avisa que vai disciplinar Judá, usando a Babilônia. Abacuque não entende essa mensagem, porque não é isso que ele esperava, ele queria uma solução para o seu país imoral e injusto, mas ele não queria juízo, disciplina. Talvez quisesse um outro caminho, talvez um caminho mais próspero, mais tranquilo. Mas não é isso que Deus tem. Deus tem disciplina, juízo. E Deus fala depois, no capítulo 2, que essa Babilônia, mesmo que Deus vai usar, que é o soberbo do versículo 4, ela vai sofrer juízo também. Mas diante disso tudo, Deus diz, eu vou trazer juízo sobre a Babilônia, os soberbos, mas o justo, aqueles do meu povo que vão ser preservados, o remanescente fiel, eles vão ver pela fé. É isso que está dizendo lá em Abacuque 2:4. E agora, por que, então, esses dois versos estão unidos? Justo não pode ser aqueles que faz boas obras, ou aquele que obedece à lei, porque Deuteronômio diz que é impossível. Mas Paulo diz, vocês sabem disso. Vocês sabem que não dá para obedecer à lei, ou pelo menos arrogar para si próprio obedecer toda a lei. Nós não obedecemos. Então, justo não pode ser quem obedece, não pode ser quem é perfeito, quem é bom, quem faz boas obras, porque ninguém se encaixaria nesse critério. Ninguém se encaixaria no critério de justiça se justificado fosse isso. Então, a única solução é, justo é quem é justificado pela graça de Deus. Justo é quem recebe a graça de Deus pela fé, ou seja, confiando em Deus. Como Abraão recebeu suas promessas, justo é aquele que recebe as promessas de Deus, não porque se faz merecedor delas, mas porque recebe um favor não merecido. Judá, no livro de Abacuque, Judá não merecia nenhum favorecimento da parte de Deus. Judá estava debaixo de juízo, mas Deus promete preservar um remanescente, porque o justo vive pela fé. Ele promete que aqueles que confiarem nele vão ser preservados. Então, onde nós aplicamos essa parte antes de prosseguir. Meus irmãos, a chegar diante de Deus, no dia do juízo final, só vão haver dois tipos de pessoas lá. Só vai existir diante de Deus dois tipos de pessoas. Aqueles que, como os babilônios, confiam na sua própria capacidade, sua própria força. É isso que Deus fala para Abacuque no capítulo 2. Os babilônios tomaram terra que não é deles, eles usaram propriedades que não é deles, eles são soberbos, eles confiam no próprio ventre, confiam na sua própria capacidade, eles vão sofrer juízo. Esse é um tipo de gente que vai chegar diante de Deus se apresentando como merecedor de algo, e vai ficar claro que não merece, a não ser juízo. Mas há um segundo grupo de pessoas, aqueles que foram justificados pela graça de Deus, que por ter depositado confiança em Deus, ou seja, fé em Cristo e nos méritos de Cristo, será salvo. Só dá para apresentar duas coisas diante de Deus, ou apresento meus méritos que não existem, ou os de Cristo. Não há uma outra possibilidade. Por isso Paulo vai dizer, vocês lembram, as Escrituras ensinam isso. Ninguém cumpre a lei o suficiente para constranger Deus a lhe salvar. A salvação, por isso, tem que ser pela graça. Não resta outra alternativa. E essa era uma boa notícia, mas que os gálatas estavam abandonando, achando que podiam
convencer Deus ou agradar a Deus somente com a sua obediência, confiando em si próprio. Por isso o apóstolo continua no versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Novamente, mais duas passagens do Antigo Testamento são unidas aqui. Eu quero mostrar os dois versos também na mesma tela. Levítico 18:5 e Deuteronômio 21:23, para entender o que Paulo está argumentando e como isso pode nos ensinar também. Ele mostra Levítico, primeiro, a passagem, para mostrar que, como diz lá, portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo, quem obedecer a minha lei, viverá por isso. Quem obedecer, viverá. Deuteronômio 21:23 diz, porquanto que for pendurado no madeiro, é maldito de Deus. Por que Paulo cita essas duas passagens unidas novamente? Porque ele vai mostrar um outro contraste, já apresentado no Antigo Testamento. A pergunta que surge, porque ele está apresentando Jesus Cristo como única alternativa para salvar pecadores como nós. E a pergunta que surge é, Jesus cumpriu toda a lei de Deus? Jesus observou toda a lei de Deus? Sim. Então por que ele morreu no madeiro como se fosse um amaldiçoado? Porque Levítico diz que quem cumpre toda a lei vive. Só é amaldiçoado, ou só recebe esse tipo de morte quem é um maldito de Deus. Se ele é um obediente, por que morreu uma morte de um amaldiçoado? E a explicação que ele dá é simples. Por quê? Porque eu e você não cumprimos a lei, por isso estamos amaldiçoados por ela. Ele cumpriu e deveria viver, mas morreu para que nós vivêssemos. Esse é o argumento do Evangelho que Paulo repete a todo momento na carta. Jesus viveu uma vida perfeita. Ele obedeceu toda a lei. Obedecendo toda a lei, ele merecia viver. Esse era o mérito dele. Ele deveria receber a vida como pagamento. Inclusive, Paulo fala sobre isso mais à frente. Que o que se deve não é graça, é recebido. Jesus, sim, merecia a vida. Merecia, como pagamento, viver. Porque ele obedeceu a lei. E Levítico diz, as Escrituras dizem, que quem obedece vive por ela. Mas ele foi pendurado no madeiro. Porque lá era o lugar de amaldiçoados, lá era o nosso lugar. Por isso, Paulo chama aqueles cristãos de insensatos. Nós merecíamos ser condenados pela nossa desobediência. Pela graça de Deus nos salvou. E agora vocês querem voltar para tentar a obediência novamente? Vocês querem voltar para se esforçar para obedecer ao Senhor, negando a graça de Deus? Que loucura! Receber um presente tão gracioso, algo tão maravilhoso, e depois tentar construir por si próprio, abandonando isso. Ele vai mostrar que Deus trocou o seu Filho de lugar conosco, dando a Jesus Cristo a maldição da morte, e morte de cruz, para que nós recebêssemos o fruto da obediência. Meus irmãos, isso é importante, porque a lei diz, faça e você viverá. Mas a graça diz, creia e você viverá. Porque nós não podemos fazer. Nós não podemos cumprir o faça e viverá, está lá em Levítico. Não podemos. Por isso morremos. Por isso merecemos morrer. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, diz, creia e você viverá. Confie em Cristo e nos seus méritos e você viverá. Deposite a sua confiança de vida eterna em Cristo e nos seus méritos. Abandone a confiança em si próprio. Por isso o Evangelho é o poder de Deus, porque só o poder de Deus pode tirar pessoas como nós, como eu e você, centradas em nós mesmos, que só pensamos em nós, para dizer, pare de confiar em você mesmo, confie nos méritos de Cristo, descanse nele e experimente a salvação. Só uma mensagem como essa, que, como lemos na liturgia hoje, na Carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que é uma loucura para confundir a sabedoria humana. Dizer para pecadores como nós, abandonem a confiança em vocês mesmos. Confiem em Cristo, porque Ele cumpriu a lei e morreu para que você e eu, que não cumprimos, possamos viver. Por isso, Paulo usou o Antigo Testamento
para mostrar que a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé. Nunca foi mérito de homem algum. E aí ele chega então à parte final da argumentação lógica, versos 15 em diante. Ele vai mostrar aqui, resumidamente, qual é o papel da lei. E no capítulo 4, nós vamos ver semana que vem, nós vamos retomar essa questão de qual é o papel da lei. Mas olha o que Paulo vai dizer. Ele vai mostrar que a lei ela é insuficiente para a salvação, mas ela cumpriu um papel. Ela teve o seu lugar. Verso 15. Irmãos, falo como homem. Aqui falo como homem é da perspectiva de um homem. Da perspectiva humana, eu falo. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Perceba, é um argumento lógico. Eu firmo uma aliança com você, um pacto. Depois de firmado, nós não vamos revogar, não vamos acrescentar nada. É como uma ideia de um contrato. Firmamos um contrato, depois de firmados, nem eu nem você vamos adulterar esse contrato. Ele diz, olhando como homem, se nós fazemos isso nos nossos contratos, negócios, ele agora, imagina Deus, é isso que ele vai dizer. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e é a seu descendente. E não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente. E Paulo diz que é Cristo. Paulo é autor inspirado. Então ele olha e diz, é Cristo, o descendente. E digo isto, uma aliança já era anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Paulo cita esse evento, essa datação de Êxodo capítulo 12, para mostrar como a lei dada a Moisés, e por Moisés para o povo, ela é muito posterior à promessa, 430 anos depois. Eu falei semana passada sobre isso. O exemplo da libertação de Israel no cativeiro do Egito deve nos ensinar qual é a relação entre lei e graça. Israel foi chamado para a libertação do Egito, porque era o povo de Deus, antes da lei. E depois recebeu a lei para obedecê-la. O lugar da lei não é o lugar da justificação, mas é o lugar dos justificados para obedecerem agora a lei. A lei não é para salvar, mas é para os salvos. A lei não é para alguém se tornar povo de Deus, mas para quem é povo de Deus, agora tem a lei para lhe conduzir, para ensinar por que caminhos deve seguir. Esse é o papel da lei, é o que Paulo está aqui argumentando. Por isso, no verso 18 ele diz, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Ler a história de Abraão é fantástica, meus irmãos. Porque Abraão é contado como herói na fé, mas você lê a história em detalhes, você fica, como que esse homem pode ser um herói na fé? Porque a nossa visão de herói é uma visão do herói grego. Perfeito, todas as perfeições humanas elevadas ao máximo, sem defeitos, ou pelo menos poucos, né? Defeitos insignificantes. E você lê Abraão, ele é um homem comum, como eu e você, que tem medo, inseguranças, que chega a duvidar de Deus em alguns pontos. Mas de alguma maneira depois confia, Deus é paciente com ele, como é conosco. E Paulo diz, ele recebeu essa graça da promessa se cumprindo, não foi porque ele foi um servo obediente, porque senão não receberia. Recebeu pela graça, gratuitamente recebeu. Esse é o exemplo de como nós recebemos a salvação. Escrevendo na igreja de Roma, o mesmo argumento aparece, Romanos capítulo 4, queria só ler esse argumento e depois prosseguir os outros versos do capítulo 3 de Gálatas. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Se Abraão tivesse obedecido a Deus em tudo, a promessa não lhe seria favor nenhum. Deus lhe deveria essa promessa. Mas porque Abraão é como eu e você, um pecador, a promessa se cumpre pela graça. Ele não merece a promessa. Mas pela graça, o favor não merecido, e que ele recebe da mesma maneira que nós recebemos. Não é a lei que gera promessa. É por causa da promessa que Deus faz de fazer um povo para si, que Deus dá a lei. A lei nasce depois, para um povo que Deus está separando. É por isso que ela é necessária. O verso 19 diz assim, qual, pois, a razão de ser da lei?
foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. A lei tinha caráter temporário, provisório, pois a utilidade da lei foi que chegasse o descendente de Abraão. A lei deveria levar até esse ponto. E quem é esse descendente? Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Nasce da linhagem de Abraão como descendente dele, o descendente prometido. Então a lei foi dada como um canal temporário até a chegada de Cristo. Interessante porque Paulo disse que a lei foi dada como um mediador. Anjos e o próprio Moisés é uma figura de mediador. Deus não vai diretamente ao povo. Mas agora, na graça, Deus vai diretamente ao povo. Diretamente ao povo, porque Jesus Cristo, que é o mediador, é Deus. Então Deus vai diretamente ao povo por meio do seu Filho. O que nós tiramos disso para nós? Para irmos para a última parte. Meus irmãos, fora da graça de Deus, a obediência e a prática da justiça, elas são insuficientes. Por quê? Porque são baseadas em nossos esforços frágeis e temporários. Isso é ilustrado pelo sacrifício do Antigo Testamento. Todo dia, todo ano, toda semana, tinha que matar animais e mais animais para perdão de pecados. Por quê? Efeito temporário. Até que o autor de Hebreus diz que o perfeito Cordeiro de Deus é imolado e aí é perdão definitivo. O meu esforço e o seu, ele é temporário. Os efeitos não duram para sempre. Mas pela graça de Deus, Deus opera em nós, definitivamente nos salvando, mediante a fé. A solução definitiva foi a morte do Filho de Deus em nosso lugar. Então, é a promessa do próprio Deus para aquele que crê. Chegamos então no último bloco da passagem, versos 23 a 29. Mas antes que viesse a fé, estavam sob tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. No verso 24 aparece a palavra aio. Essa palavra, essa expressão, inclusive na nossa língua, originou a palavra, que é transliterado, pedagogo. O aio era literalmente um escravo que estava comprometido com a educação do herdeiro de uma casa, de uma criança. O papel do aio, desse escravo, desse servo, era levar a criança até o local de ensino, uma escola, por assim dizer, e muitas vezes cabia a esse escravo o papel de disciplinar o filho da casa. Ele disciplinava no lugar dos pais. Em nome dos pais, trazia disciplina se a criança fosse desobediente. Esse era o papel do aio. E na nossa língua, como eu disse, foi transliterado para a palavra pedagogo, que literalmente significa guia de criança. Então Paulo está dizendo que a lei serviu como um pedagogo, como um aio, como um escravo para nos levar para a instrução e nos disciplinar. E quais são as implicações dessa imagem para entender esse texto? Pode parecer muito complexo, mas essa imagem deixa muito claro. Primeiro, o aio, esse escravo, não é o pai da criança. Ele não é o pai, mas é seu guardião e seu disciplinador. Os judaizantes achavam que era necessário seguir a lei para ser salvo, seguir a lei para ter vida. Mas quem gera a vida não é o escravo, não é o aio. Ele não gera a vida porque ele não é o pai. Ele é responsável por conduzir e disciplinar, mas não foi ele que deu a vida ao filho, ao herdeiro. Então não é a lei. O papel da lei não é esse, não é gerar vida. Então, nem judeus que também não nasceram da lei. A lei servia como guia e disciplinador. Paulo está dizendo, a lei cumpriu seu papel, nos conduzindo, nos guiando para sermos ensinados. Mas a vida vem do Pai, não vem da lei. E mais, essa imagem nos lembra que esse aio, esse escravo, ele tinha uma função de preparar a criança até a sua maioridade. Depois disso, a sua função não era mais necessária.
que é o ponto que Paulo vai retomar no capítulo 4, nós vamos ver em detalhes semana que vem, mas que nos lembra o seguinte: a lei serviu ao povo de Deus como preparação até que o descendente Cristo chegasse. A lei foi preparação. E a imagem que eu mais gosto, e por isso eu já repeti muitas vezes, mas repito mais uma, dizem que a repetição é mãe do aprendizado, né? Daqui a pouco os irmãos vão estar falando essa citação de Spurgeon por aí já nas conversas. É que Spurgeon vai comparar com a agulha e com a linha. A lei é a agulha. O evangelho da graça é a linha. Ninguém pode costurar passando a linha primeiro. Primeiro vem a agulha, que fura, que fere, mas abre caminho para a linha. A lei foi um aio, um pedagogo, um condutor, um disciplinador, para fazer caminho, para que a graça de Deus, pelo evangelho, se manifestasse na pessoa de Jesus Cristo. É para isso que ela serviu, até a nossa maioridade. O descendente já chegou, e por isso nós não confiamos em lei, nós confiamos em Cristo, que cumpriu a promessa de Deus. Warren Wiersbe vai dizer que a lei não pode mudar a promessa. A lei não é maior do que a promessa, mas a lei também não contraria a promessa. As duas trabalham juntas para levar os pecadores ao Salvador. Qual é a conclusão que nós tiramos? Um último slide com uma última citação para nos ajudar nessa conclusão. Fazemos mais do que descrever a cruz como um acontecimento do primeiro século. Na realidade, descrevemos Cristo crucificado diante dos olhos de nossos contemporâneos, de modo que sejam confrontados com o Cristo crucificado hoje e percebam que podem receber hoje a salvação de Deus vinda da cruz. Você pode ter passado a sua vida inteira confiando em rituais religiosos, confiando na sua obediência da lei de Deus ou da lei de homens. Você pode passar a sua vida inteira confiando nas suas boas obras como um caminho para se ajustar com Deus. Mas não se engane. Não se engane. Só a fé em Cristo, essa fé, a confiança em Jesus Cristo como Salvador, é o único meio de experimentar, de receber a graça salvadora de Deus. Não confie em rituais religiosos. Não confie na obediência da lei, mesmo a lei de Deus, que é boa e santa, porque nós não podemos obedecê-la. Não confie em boas obras. Confie em Cristo somente. Ele é o único caminho. Cristo crucificado e ressurreto, meus irmãos, Ele é a única esperança para a nossa salvação. E Cristo crucificado e ressurreto é a única esperança para perseverarmos na santificação. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo relembra aqueles irmãos. Eu queria orar com você e por você nesse momento. Talvez você faça parte de um grupo religioso, dessa igreja ou de qualquer outra, já há tempo demais, e familiarizou-se com a mensagem da graça de Deus. Mas não se engane, essa não é qualquer mensagem. A mensagem da graça de Deus, o Evangelho, é o único poder capaz de libertar você. Eu não posso construir uma escada para Deus, nenhum pastor, apóstolo, bispo, o nome que você queira dar pode. Você também não pode. Mas Deus construiu uma escada aos homens. Deus veio na pessoa do seu filho. A promessa feita a Abraão se cumpriu. E agora ela é estendida aos filhos de Abraão. Ou seja, quem como Abraão crê. Quem como Abraão confia. Quem como Abraão se apega ao Senhor e não a si próprio. E como Abraão sabe que não pode fazer nada nem oferecer nada. Abraão era idoso, sua mulher era estéril. Eles não podiam ter filhos para ter uma descendência. Eles sabiam que eles não podiam fazer nada. Nós precisamos muitas vezes ser confrontados com essa realidade. Nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor já fez. O Senhor já fez. Cristo crucificado e ressurreto. Foi isso que Deus fez. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Senhor. Somos gratos, Pai, pela Tua infinita misericórdia manifesta na mensagem do Evangelho. Pai, que boa nova, saber que pecadores como nós têm um caminho pavimentado até o Senhor por meio da cruz de Jesus Cristo, Pai. Pai, mas o Senhor conhece nosso coração. O Senhor sabe como nós somos muitas vezes insensatos como os Gálatas.
desejando confiar em nós mesmos, confiar em nossa tradição religiosa, confiar em nossos rituais, obediência, boas obras, sinais, maravilhas, qualquer outra coisa que possamos fabricar ou forjar. Pai, nos perdoa, Senhor. Abre nossos olhos, ó Pai. Senhor, para que, pela graça, mediante a fé, confiemos no Senhor para a salvação. E por essa mesma graça, mediante a fé, confiemos que o Senhor há de operar em nós santificação, ó Pai. Pai, que toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho, serviço, esteja um único fundamento. Cristo crucificado, Senhor. Pai, não nos deixe incorrer no erro do nosso coração, seguindo o nosso coração, de achar que o Senhor nos deve alguma coisa, achar que nós merecemos alguma coisa. Todos os méritos que nos garantem salvação e vida eterna são os de Cristo, que obedeceu toda a lei, mas ao invés de viver, morreu, para que nós, que merecemos a morte, vivêssemos, ó Pai. Pai, tira aqueles que estão entre nós do auto-engano, abrindo seus olhos, para que depositem toda a confiança em Cristo. Convence, ó Pai, esses queridos do pecado, da justiça, do juízo, de forma que se arrependam e se apeguem a Cristo, crucificado e ressurreto. E nós que já caminhamos como teu povo, que sejamos com o nosso coração no lugar certo, entendendo que tudo que nós temos foi operado pela tua graça. A promessa se cumpriu não pela lei, mas pela graça do Senhor, por um favor não merecido a nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então que a nossa santificação seja impulsionada pelaquilo que já recebemos do Senhor. Tudo isso, Pai, nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais perto quero estar, meu Deus.